Oi, turma, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar com vocês aqui um projeto de compartilhar as minhas experiências esse ano de leitura da palavra. Eu sei que tem muita gente que às vezes deseja ler a Bíblia, deseja ler a Escritura e tem algumas dificuldades, e eu quero ajudar você. Talvez, se eu compartilhar com você o que eu entendi, como isso edificou a minha vida, isso pode te ajudar na tua leitura. Não deixe de ler a Escritura, não deixe de ler a palavra, mas de repente vem comigo nessa jornada aí. A gente vai andar bem devagarinho, capítulo a capítulo, um capítulo por dia, até o dia que o Senhor nos permitir, tá bom? Para começar, Mateus 1, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, primeiro capítulo do livro do Evangelho de Mateus, que no meu ponto de vista tem um tema. O capítulo número 1 ele tem um tema que é as promessas de Deus estão sendo cumpridas. O Rei, o Salvador prometido chegou. O capítulo 1 ele tem duas grandes divisões claras. Uma divisão que é a genealogia de Jesus, a história dos ancestrais de Jesus, e a segunda parte desse capítulo é a narrativa do nascimento de Jesus. Na primeira parte, eu destaco como versículo-chave o primeiro versículo do capítulo Mateus 1, que diz o seguinte: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o que isso quer dizer? Por que é tão importante a gente saber isso? Eu acredito que é tão importante saber isso por quê? Porque isso marca a história e a origem de Jesus. Jesus é judeu, ele é descendente de Abraão. Ele é aquele que cumpre a promessa que Deus havia feito para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, onde Deus falou para Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é através de Jesus, do descendente de Abraão, que essa promessa se cumpre de maneira plena. Jesus também é apresentado como filho de Davi, como sucessor do trono, porque ele é o rei de todo o universo, ele dá cumprimento a essa promessa que Deus havia feito para Davi, de que estabeleceria com ele, com a sua dinastia, um reino que duraria para sempre. Jesus é o rei eterno. Essa promessa de Deus para Davi está registrada lá em 2 Salomão 7,16, e vocês podem conferir lá. Na segunda parte, né, na parte que fala do nascimento de Jesus, o versículo que para mim chama mais atenção, que eu considero como chave, é Mateus 1:23, que diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um menino, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então olha só que interessante, turma. Jesus é anunciado como Emanuel, chamado Emanuel, Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, habitou no nosso meio. Ele andou conosco. Ele nasceu de forma sobrenatural. Ele nasceu não por obra de nenhum homem, não porque Maria tivesse tido uma relação com um homem, não, ela era virgem, mas ele nasceu por obra do Espírito Santo. E uma obra que cumpre a profecia de Isaías, está lá no livro de Isaías, acho que é o capítulo 60, se não me falha a memória, mas uma profecia de 700 anos antes, que anunciaria que uma virgem conceberia e dará à luz a um menino, e que ele seria chamado de Deus forte, Pai eterno. Então a gente fecha esse capítulo com a identidade de Jesus muito bem apresentada para nós. A gente tem de forma muito clara que Jesus é o Salvador e abençoador do universo prometido. Ele é o Rei eterno, aquele que governa todas as coisas, que tem o poder sobre tudo. Ele é Deus. Jesus é Deus. Isso fica muito claro nessa apresentação, na leitura do primeiro capítulo de Mateus. E o que isso significa para mim e para você? Que implicações isso gera nas nossas vidas? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode ficar indiferente a Jesus. Jesus não é um líder religioso comum, ele se autoproclama Deus, ele é apresentado aqui no início do Evangelho de Mateus como Deus, e ele se autodenomina Deus em vários momentos da sua trajetória, e isso torna muito forte a nossa relação com ele. A gente não pode ignorar essas afirmativas de Jesus. Em segundo lugar, você e eu, nós podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas,
mesmo quando elas parecem demorar. A gente viu aqui que algumas promessas duraram mais de 1000 anos para serem cumpridas. Tem promessas, a promessa de que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas estão sendo cumpridas até hoje. Então Deus cumpre as suas promessas, ainda que elas pareçam demorar. E por fim, se nós amamos a Jesus, nós precisamos amar o povo de Jesus. Jesus judeu, os descendentes de Abraão. Nós precisamos amar o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, aquele que é o povo de Jesus. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Fica aqui um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Curtam esse vídeo se você gostou. Deixa seu comentário. Me conta qual foi a sua experiência ao ler, se isso te ajudou, se esse vídeo te ajudou na sua leitura bíblica, tá bom? Se inscreve no meu canal lá no YouTube, Taiguara Gonçalves. Um beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus e um abraço.